apenas de palavras, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Meus queridos, estão todos me ouvindo? Sim. Então, ótimo. Nós estamos em Antioquia, uma das Antioquias, dentre aproximadamente 17 cidades com esse nome, e receberam esse nome por causa do general Seleuco, que era um dos 4 generais de Alexandre o Grande, e essa região do mundo ficou na Síria, estabeleceu-se o rei, a dinastia dos Seleucidas, por causa do general Seleuco, 4 os grandes generais de Alexandre, Trifima, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu foi para o Egito, estabeleceu lá a sua dinastia, virou um faraó. E Seleuco veio para a região da Síria e adjacência. E aqui era, onde a gente está, com outra geopolítica. Mas nos dias de Alexandre e posteriormente nos dias de Jesus e do apóstolo Paulo, isso aqui era Síria. E essa é a Antioquia da Síria. Nós vamos estar próximos depois em Laodiceia da Antioquia da Pisia. Mas houve 17 Antioquias, porque Antíoco Epifânio, descendente dos Seleucidas, portanto dessa região, era um grande megalomaníaco como todos os grandes dominadores. Não existem conquistadores humildes. Todos os conquistadores são narcisistas, megalomaníacos. E invariavelmente, essa história de rei humilde só se for Deus. Ao contrário, são todos entes luciferianos. E, portanto, multiplicar cidades com o nome de César, Cesareia, ou Alexandre, Alexandria, hoje mesmo a gente passou por uma Alexandria no caminho para cá, era normal, fazia parte do surto de grandeza, da egolatria dessas pessoas. E aqui era dedicada a Antíoco. E os Antíocos, sob a égide dos Seleucidas, desenvolveram alguns dos déspotas mais loucos daquele período. Foi Antíoco Epifânio III, que foi a Jerusalém e imolou um porco no altar, e a ponto de que ele se transformou no livro de Daniel, e depois na fala de Jesus, chamada Sermão Escatológico, lá no Monte das Oliveiras, aludindo aos últimos dias, especialmente os últimos dias antes da destruição de Jerusalém, que veio acontecer no ano 70 da nossa era. Quando vocês virem o abominável da desolação, conforme disse o profeta Daniel, assentado no lugar santo, os que estiverem na cidade irão para os montes. E a instrução. E ele fazia alusão ao fato de que o mesmo surto, o mesmo espírito despótico haveria fazer com que a cidade um dia viesse a ser sitiada e
advertência. Quando chegar esse dia, não titubeiem. Quem vira esse cenário, fuja. Voltando à nossa geografia aqui em Antioquia, o que se estabeleceu aqui naqueles dias era uma cidade importante, gloriosa, uma das 3 mais importantes do Império Romano. Muita gente, muita gente morando na região, uma força econômica extraordinária, muito poder transitava por aqui, portanto, um lugar estratégico de divulgação de qualquer coisa. O que acontecesse aqui tinha uma web de divulgação. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre essas webs. A gente hoje lida com a web, eu estou transmitindo na web digital, mas os romanos inventaram e criaram e capilarizaram as webs de roads, de estradas, de modo que algumas das cidades que eles construíram capilarizaram o mundo inteiro, o que facilitou a divulgação do Evangelho enormemente, porque eles não tinham meio de transporte muito para além das pernas e às vezes de um vento aqui, outro ali, para quem tinha um pouco mais de recursos. Mas de qualquer outra forma de transporte que dependesse da locomoção animal, era para quem tinha algum meio, algum recurso. O contrário era a pé. Esse os trajetos mais difíceis no lombo de um jumento e camelo, mas era preciso ser para ter a sua própria locomoção animal, uma variedade de animais para locomoção, para poder se fazer uns trajetos enormes dessa área. O fato é que você tem que abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 1, para entender o que vai acontecer depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e posteriormente no capítulo 13. Na realidade, quem quiser ler a sequência, sem interrupção, ela começa no capítulo 8, verso 1, quando diz o seguinte: por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, os discípulos foram dispersos. A palavra grega usada no texto de Atos é foram semeados, aonde se traduz dispersos. A tribulação semeou os discípulos. O que é que isso quer dizer? Vocês lembram que quando veio o Pentecostes em Atos 2, os discípulos pararam de cumprir o mandamento de Jesus, nem chegaram a iniciar. O mandamento dado e repetido diversas vezes, mas especialmente antes de ele ser assunto aos céus no Monte Olival em Jerusalém, o que Jesus disse foi que eles começassem a pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas aconteceu que veio o dia de Pentecostes, aí ficou uma delicinha, e eles resolveram ficar por ali mesmo, em volta do templo. Aí iniciaram uma espécie de comuna, onde todos trouxeram o que tinham, depositaram aos pés dos apóstolos, e dali se procedia a distribuição de alimentos, comidas. E por quê? Porque conquanto Jesus estivesse enviado até aos confins da terra, eles nunca creram nisso. Eles realmente preferiram crer no que o coração deles tinha eleito, não só o deles, mas Israel todo. Os essênios, os piedosos de Israel, tanto quanto os apóstolos e os discípulos que se converteram formando o primeiro núcleo chamado igreja, eles achavam que Jesus ia voltar enquanto eles estivessem vivos. Porque esse negócio de sair pela terra inteira pregando o Evangelho era uma desnecessidade. Portanto, vamos ficar aqui mesmo.
a aderir cada vez mais, e eles aceitaram uma espécie de miscigenação e de sincretismo natural entre o judaísmo e a nova fé, que eles representavam, a fé em Jesus. Por isso eles iam ao templo, a gente lê em Atos, iam ao templo todos os dias, partiam o pão de casa em casa. Os primeiros 5 anos, 6 anos, foram de ensimesmamento total. Eles não desceram nem a Samaria, que é ali do lado, para pregar. Eles não foram a lugar nenhum fazer coisa alguma. Eles caíram num processo de congestão do Evangelho e não saíam daquele ambiente de jeito nenhum. Pedro, Tiago eram os cabeças e o centro daquela convergência. De modo que a morte de Estevão, sobre a qual falamos ontem lá em Tarso, foi fundamental para criar um desconforto, uma perseguição. Porque frequentemente nós cristãos só nos tornamos cristãos sob perseguição. Se tem conforto, tranquilidade, a gente vai desistindo das visceralidades da fé com uma rapidez enorme. Por isso o sonho de toda a sociedade, de maioria ou de percentual cristão significativo, é eleger um presidente da República que seja um Constantino particular, que nos facilite a vida, que nos doe terrenos, que nos ajude a erigir grandes templos, a marcar com o nosso xixi religioso os lugares da nossa dominação. E a seguir o que vem é o ensimesmamento corruptor. De modo que em menos de 5 anos, eles já tinham entrado num processo de ensimesmamento piedoso e que descumpria completamente o sentido do Evangelho, porque o mandamento de Jesus é para que eu seja sal da terra, não sal do sal e sal do saleiro, seja luz do mundo. E Jesus mesmo disse: ninguém acende uma luz para colocá-la apenas dentro da casa ou sob um paneiro. A gente a coloca num lugar estratégico que ilumine a todos os que entrem na casa e ilumine tantos quanto se possa iluminar. Esse é o sentido disso, não o ocultamento. O que eles fizeram foi transformar a mensagem de Jesus em alguma coisa que virou sal no saleiro e numa luz que ficou debaixo do paneiro. Foi isso que fizeram até que a perseguição, a tribulação e a morte de Estevão, ou seja, até que o surto de Paulo foi fundamental, inclusive antes de se converter, no surto dele. Na perseguição aos cristãos, ele foi criando um molestamento extraordinário, uma necessidade de fuga. Os que fugiram, por exemplo, para Damasco, no entanto, se enclausuraram em Damasco, só conversavam com judeus em língua hebraica uns com os outros, não falavam com gentios. Foi a morte de Estevão, como diz Atos 8:1, que os dispersou. E o texto diz que os semeou, pegou aquelas sementes dentro de um silo fechado, sem nenhum significado, que iam perder a relevância imediatamente, e os jogou para Samaria, e aí alguns da Samaria creram, os jogou um pouco mais adiante, até que alguns chegaram à ilha de Chipre, alguns chegaram à região da Fenícia, e alguns vieram para cá. Os de Chipre que se converteram vieram para Antioquia, e nesse grande centro começaram a pregar pela primeira vez, é o que diz Atos capítulo 11, aos que não eram judeus. Começaram a pregar em língua grega, começaram a pregar em inglês, começaram a pregar numa língua universal, porque até então era só conversa de gueto, de judeu com judeu em língua hebraica. Foi aqui que eles
olhar em volta. E aí tiveram uma grande surpresa, porque eles tinham metido na cabeça, por causa da xenofobia religiosa dele, que ninguém que fosse judeu conseguiria entendê-los, ou acolhê-los, ou aceitá-los. De modo que eles tiveram uma surpresa ao ver que o melhor público que eles tinham era justamente de judeus. E o melhor público que eles podiam ter era o dos gentios. E quanto menos pedigree, mais chão limpo para a raiz do evangelho. Quanto mais judaísmo, mais empedramento e resistência e obstaculamento, como acontece entre nós. É facílimo para mim pregar o evangelho para agnóstico, para ateus, para gente distante que não sabe nada. Difícil é para cristãos converter crentes. E se o crente, quanto mais acha que crente é, mais duro se torna. Quanto mais, por exemplo, evangélico, mais empedernido, mais bloqueado, mais condicionado, mais treinado, mais filhinho de Pavlov no treinamento e no condicionamento religioso e doutrinário. Quanto menos o indivíduo diz que crê, mais aberto está o coração de fato para a mensagem na prática. E foi o que eles experimentaram e conheceram aqui. Os que vieram de Chipre começaram a anunciar e viram uma multidão crer no nome do Senhor, como diz o capítulo 11, quando diz, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, aqui em Antioquia, e muitos se converteram ao Senhor. E aí o que aconteceu? Aqui se diz, então, essa notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Agora veja só, a gente está aqui em Antioquia, não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus. Ontem a gente estava em Tarso. Eita, minha Bíbliazinha rasgada. E essa página aqui, essa aqui, coitada. Se você podia voltar para mim, eu agradeço. Por favor, mas com muito cuidado, tá? Então, olha só. Os que chegaram e não se distraem, deixe ela sozinha com a Bíblia. E se presta atenção na palavra, porque a Bíblia tem atrapalhado muito a palavra no curso dos anos. É um culto à Bíblia que faz a gente não entender a palavra. Então o que aconteceu é que muitos creram no Senhor e essa notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. É como assim dizer, tem vida em Marte. Aí o pessoal de Jerusalém falou, tem vida em Marte. Vamos mandar alguém para verificar, vamos mandar uma nave de exploração. E enviaram um piloto chamado Barnabé. Aí o Barnabé chegou aqui, o texto diz, ele era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E chegando em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Viu. O que é que ele viu? Ele viu pessoas explodindo de alegria. Ele viu aquela grande celebração do amor de Deus por parte daquelas pessoinhas que não sabiam nada de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, profetas, nada disso. Virgens de judaísmo, virgens de Velho Testamento, eram pessoas que sabiam sobre o panteão greco-romano, pessoas que sabiam sobre outras coisas, mas nada daquele monoteísmo judaico, exceto alguns judeus que moravam aqui e de fato foram os que mais atrapalharam. Começando aqui, atrapalharam a vida de Paulo até a morte dele. O grande espinho na carne, além de outro espinho que ele pudesse ter, era ter aqueles cães rosnando à volta dele e apedrejando, delatando, denunciando, fazendo da vida dele um inferno. Mas o fato é que quando Barnabé chegou e viu o que estava acontecendo, o coração dele se alegrou, ele viu a graça. É o que diz o texto. Ele viu a graça de Deus. Viu a alegria, viu o fruto de amor, alegria, bondade,
conhecimento, demônios deixando as pessoas, a iluminação do conhecimento atingindo os indivíduos com uma subteza de conhecimento enorme. E ele disse, bom, é muita gente se convertendo para eu sozinho ensinar. Aí ele falou, eu vou atrás de Saulo, que ninguém em Jerusalém recomendou que ele fizesse, ninguém. Foi uma decisão dele. Aí ele sai daqui e faz essa viagem que a gente fez, só que a pé. Alguém cansou na viagem? A bunda massa, né? Olha, o cara fica pensando assim, o que eu vim fazer aqui, Jesus? E olha que é turismo. Olha que é turismo. Imagina, se tem algum homem ou mulher aqui que tendo chegado num lugar deste e visto a graça de Deus, queria sair a pé. Não era para a cidade onde dormimos, num hotel confortável, era para além de lá, mais 100 quilômetros para além de lá. Qual a soma de Tarso para cá? De Tarso até Adamar, 100 quilômetros. De Adamar para cá, quantos quilômetros? 190. 300 quilômetros. Agora, subindo montanha, descendo montanha, passando em escarpas, ferindo o pé, se machucando. Quanto tempo vocês acham que isso durou? E ele foi atrás de Saulo. Porque disse, só quem pode compreender bem o que está acontecendo em Antioquia é aquele baixinho. Porque ele está anos-luz na frente de qualquer um. A ideia dele não foi voltar pela Síria para Jerusalém, porque quem é que ele ia trazer para cá? Tiago? O próprio Pedro. Pedro teve que, a narrativa de Atos 8, que segue o capítulo 9 com a conversão de Paulo, aí o capítulo 10 nos conta a história, assim, o estudo foi paralelo e simultâneo, de Pedro em Jope, na casa de Simão Curtidor, depois indo a Cornélio, na Cesareia Marítima, com todos aqueles pruridos sobre os quais eu falei ontem de novo, rapidamente. Pedro não era o cara adequado. Ele teve que voltar da casa de Cornélio para Jerusalém para se explicar. É o que diz aqui, teve que voltar para se defender por ter pregado para Cornélio, em Jerusalém. Tiago escreveu uma epístola maravilhosa, mas ele demorou muito a crescer, a se expandir, para perceber de fato. Enquanto ele diga na epístola dele que Deus não faz acepção de pessoas, uma coisa é você confessar isso, outra coisa é na prática você viver isso, seus escrúpulos e pudores. Então, a gente tem que pular do capítulo 8, verso 1 para o capítulo 11, porque o que está no intervalo, no interregno, é um paralelismo, é uma simultaneidade, mostrando como, enquanto a perseguição a Estevão semeou pessoas, simultaneamente Pedro teve que converter a mente dele, abri-la um pouco mais e não abriu tanto assim. Outros tiveram que levar o choque da percepção de que os gentios estavam muito mais abertos para a boa nova do que os judeus de qualquer natureza, ou até mesmo em relação aos crentes judeus. Aí você tem no capítulo 12 aquele parêntese sobre a morte de Herodes Agripa, lá em Cesareia, que fez aquele discurso e o povo ficou exaltando. Ele fala como um Deus e não como um homem. Ele ficou todo cheio de glória pessoal. E acabou que ele já tinha uma enfermidade que se deflagrou na presença de todos. E aí se diz que um anjo do Senhor o feriu, pode até ter ferido diretamente, mas muito provavelmente o cara tivesse já a semente daquela enfermidade, de modo que ele, comido de vermes, expirou. E não foi instantâneo, assim na frente de todo mundo, saindo verme para todo lado. Entrou no palácio e não saiu de lá, morreu. Então, fecha o parênteses, a gente chega de Estevão a Antioquia. E aqui
aqui em Antioquia, Barnabé. Barnabé diz, vou atrás de Saulo. Vai a Tarso e diz a Saulo, vem comigo que você vai ver o que está acontecendo. Saulo já estava convertido há um tempo, tinha ido a Jerusalém, como a gente falou ontem, resolveu buscá-lo e trazê-lo. Quando chegaram aqui, o que se diz é que Barnabé e Saulo, a ordem do livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 14 é Barnabé e Saulo. Barnabé era mais antigo, mais experiente, era homem bom e justo, cheio do Espírito Santo, e Saulo andava sob suspeição dos crentes. Então a ordem ainda era essa, a prevalência aonde chegavam era de Barnabé, e Paulo ia devagar atrás. Anunciaram a palavra, muitos creram. O texto diz aqui em Atos 11 que eles fizeram muitos discípulos. No início as pessoas tinham crido e se alegrado. Agora o trabalho de Barnabé e Saulo foi ensinar, foi enraizar, foi dar consciência, foi plantar o evangelho neles para criar raiz. E aí o capítulo 13 nos diz, na sequência, depois da história de Herodes, como eu disse, é um parêntese, na sequência imediata se diz, ora, havia na igreja de Antioquia, alguém tem uma Bíblia que não rasgue aí, por favor? Que a minha não posso abrir. Ou então abram os seus celulares. Mas eu vi que nessa viagem ninguém trouxe Bíblia de papel, né? Não, já deixou em algum lugar, né? Sei. Então, mas não se preocupe não, eu tenho de cabeça aqui, mas seria melhor se a gente lesse, porque é importante essa leitura. Deixa eu desvirar aqui. Você quer ler aqui, Caio?